Boa noite, são 6 horas e 22 minutos em Brasília. Você volta a acompanhar as notícias desta quarta-feira com o Senado Agora. E acabou neste instante o julgamento do senador Renan Calheiros no Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo estavam decidindo se ele continuaria na presidência do Senado ou se seria afastado. A repórter Dinalva Ferreira traz informações ao vivo. Boa noite, Dinalva. Boa noite, Hermes. A sessão durou cerca de 4 horas. Por 6 votos a 3, os ministros do STF decidiram que o senador Renan Calheiros poderá permanecer na presidência do Senado, mas estará impedido de assumir a presidência da República na ausência de Michel Temer. Essa alternativa foi apresentada em voto do ministro Celso de Mello, que defendeu que um réu no STF pode sim continuar presidindo a Câmara ou o Senado, ficando impedido apenas de assumir a presidência da República. O voto dele foi acompanhado pelos ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Acompanharam o ministro Marco Aurélio, que deu parecer pelo afastamento de Renan Calheiros da presidência, os ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Hermes. Obrigado, Dinalva. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Nossas câmeras estão todas aqui posicionadas no Senado, vários senadores já estão também se manifestando. Mas antes disso, vamos falar de outras notícias que movimentaram a quarta-feira aqui no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que regulamenta a digitalização de documentos. Os originais poderão ser destruídos. De autoria do senador Magno Malta, o projeto estabelece que os documentos arquivados em mídia ótica ou digital têm valor jurídico e, por isso, os originais em papel poderão ser destruídos, a não ser os documentos históricos. A proposta vai passar por outro turno de votação na CCJ. A digitalização de documento e o armazenamento em mídia ótica ou digital autenticada serão realizados por empresas e cartórios devidamente credenciados junto ao Ministério da Justiça. Eu só quero agradecer ao senador Maranhão o relatório e penso que esse projeto é de suma importância para a nação. Um projeto que racionaliza, um projeto que faz uma mudança profunda nesses sistemas todos e que, segundo dados oficiais do próprio governo, poderá gerar uma economia de algo em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais, em função da padronização, da reorganização, da reestruturação que esse proposto em bom tempo oferece ao Estado brasileiro. A comissão aprovou também proposta de emenda à Constituição que permite à lei complementar definir o conceito de pequeno município. Dessa forma, ele poderia adotar procedimentos simplificados de licitação e prestação de contas, por exemplo. O texto é resultado do trabalho da Comissão de Juristas, que debateu a redução da burocracia. A proposta vai a plenário. Nós estamos diante de um projeto que é muito interessante, porque ele, pelo menos, leva à concretude a realidade da Federação Brasileira. Nós temos sido aqui muito críticos ao longo desses quase 2 anos, de que a Federação Brasileira tornou-se uma letra morta, tendo em vistas uma uniformidade de critérios que não reconhece as peculiaridades e as circunstâncias, especialmente dos municípios e também dos estados federados, que são diferentes entre si. Essa proposta oriunda da comissão diretora da Casa já dá esse primeiro passo. Outro projeto aprovado pela comissão define o crime de exploração de trabalho infantil. De acordo com o texto, será crime explorar, ainda que indiretamente, o trabalho de menor de 14 anos. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos mais multa. Se o trabalho for noturno, insalubre ou perigoso, a pena é de 2 a 8 anos. O trabalho artístico, se autorizado pelo juiz competente, não constitui crime. O autor do projeto explica que fez outra exceção. Não constitui atividade com fim econômico o serviço prestado em ambiente familiar, de auxílio do adolescente aos pais ou responsável, fora do horário escolar e que não prejudique a sua formação educacional e seja compatível com suas condições físicas e psíquicas. Segundo a relatora, o trabalho infantil é proibido, mas o crime não está definido no Código Penal. É lugar de criança, senhoras senadoras e senhores senadores, é na escola. Nós não podemos trocar
a escola do bairro pela escola da vida, porque aí se torna um ciclo vicioso. Hoje no Brasil nós temos mais de 3 milhões e 300 mil crianças sendo exploradas, trabalhando nas ruas. Qualquer brasileiro pode ajudar uma ideia popular a virar projeto de lei. Para isso é preciso preencher e assinar um formulário. Mas já pensou fazer isso sem sair de casa? Pois é, a assinatura eletrônica pode virar realidade no que depender de uma proposta do senador Regufe, uma forma de acolher a participação pela internet e facilitar o exercício da democracia. A gente tem um talento enorme para queixa. A gente se queixa. Existe uma cultura de que, assim, eu quero que a minha queixa se resolva e rápido, e não por mim, por terceiros. E a partir do momento que eu delego a resolução dos problemas a terceiros, eu me eximo da capacidade de interferir nessa resolução. Esse envolvimento político, ele dá trabalho. E aí, muitas vezes, as pessoas não querem. A política, ela está relacionada a uma perspectiva de negociação de interesses. E esses interesses, eles precisam estar claramente, né, elucidados, e as pessoas precisam acreditar que elas podem se reunir, se organizar, se associar para a defesa dos seus interesses. Eu acho que os mecanismos em si das redes digitais, elas não produzem essa vontade. Elas podem vir a produzir. As pessoas ainda não conhecem. Você pode propor algo que, se tiver um número de assinaturas suficiente, vai ser ouvido e vai ser discutido na comissão do Senado. O Senado nos deu uma forma muito simples de fazer isso. Era só você colocar o seu e-mail, eu acho, o seu nome e fazer a proposta. Não precisava de nada complicado. A minha proposta foi pelo fim da imunidade tributária das instituições religiosas. Eu consegui as assinaturas porque uma página do Facebook, que é a Ateia, que é a maior página de ateísmo do Brasil, e foi através dessa página, a divulgação na página deles, que se conseguiram as 20 mil assinaturas. Tudo através das redes sociais. Então, muitas vezes se fala participar, participar, participar. Bem, mas a participação está diretamente relacionada a uma deliberação. Então, os indivíduos querem participar, mas sabendo que eles vão ser ouvidos. Nós recebemos já mais de 10 mil ideias. Dessas ideias, 12 alcançaram 20 mil apoios e foram encaminhadas para a CDH. Lá na CDH, algumas já geraram audiências públicas, como a de regulamentar o aborto até a 12ª semana. Foram feitas 5 audiências sobre esse tema. E também a de regulamentação da maconha. Essa, inclusive, já teve um relatório aprovado para a criação de uma subcomissão. Em 2014, eu enviei para o E-Cidadania algumas sugestões de debates para serem realizadas no Senado Federal. 2 delas foram aceitas para se debater projetos de lei sobre a legalização da maconha e do aborto. Em 4 dias a gente fez uma mobilização na internet com outros portais, com outros ativistas, e a gente conseguiu mobilizar 20 mil jovens em 4 dias para conseguir esse primeiro debate. A questão é como que esta população, utilizando desses instrumentos e também da própria segmento político, como que ele vai ouvir ou não essas demandas. É em função de tudo isso que nós estamos fazendo, através do senador Wellington, a primeira semana promovida pelo Senado do Futuro, trazendo especialistas do mundo inteiro para discutir o futuro e não o presente. Alguns acham que não faz sentido discutir o futuro quando o presente está tão ruim. Mas o presente está tão ruim porque a gente não pensou o futuro lá atrás. A democracia representativa na era digital é um dos temas do primeiro Congresso do Futuro. O evento, promovido pelo Senado e aberto ao público, começa amanhã e vai até sexta-feira, com debates para orientar o desenvolvimento da sociedade nos próximos anos. Participam professores, cientistas, executivos e comunicadores. Os presentes ao evento vão receber certificado de participação. Quem preferir pode acompanhar as palestras por meio do portal E-Cidadania. E agora você acompanha a repórter Mariana Capello, porque daqui a pouco deve iniciar mais uma sessão deliberativa extraordinária do Senado e ela traz as informações ao vivo. Boa noite, Mariana. Boa noite, Hermes. A gente está aqui no túnel do tempo, em frente ao plenário do Senado. Mais cedo, o senador Jorge Viana disse que a sessão de hoje dependeria do resultado da sessão do Supremo Tribunal Federal. Agora, daqui a pouco, deve acontecer uma sessão extraordinária. A pauta da sessão, a pauta de votação ainda não está definida.
A única certeza é que a PEC 55, a PEC do teto de gastos, deve estar na ordem do dia. Isso porque, para ela ser votada semana que vem, no dia 13, ela precisa contar sessões de discussão. São 3 sessões de discussão. Então, essa é a única certeza em relação à pauta de hoje. Se houver que deve acontecer essa sessão extraordinária. O presidente Renan Calheiros, ele acompanhou a votação do Supremo Tribunal Federal aqui do gabinete da presidência e ele deve presidir essa sessão que deve acontecer daqui a pouco. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Mariana. E por falar no presidente do Senado, Renan Calheiros, tudo está preparado. Daqui a pouco ele deve conceder uma entrevista coletiva à imprensa e nós vamos voltar daqui a pouco ao vivo aqui na TV Senado para você acompanhar os detalhes do primeiro pronunciamento de Renan Calheiros após o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Obrigado pela companhia. Continue com a nossa programação.